Boa noite a todos, mais uma vez. Queremos aqui cumprimentar, né, o povo aqui presente, de forma presencial, de forma virtual, né, os encarnados, os desencarnados, sejam todos muito bem-vindos. E desde já quero desejar uma noite de muita paz a cada um de nós, né, já que nosso tema é a paz, né, então que seja uma noite de muita paz, né. Eu já estou em paz, vocês já estão em paz? Estar em paz e distribuir a paz. Essa é a nossa reflexão da noite de hoje. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu gostaria de contar uma coisa para vocês, de fazer uma pergunta para vocês, na verdade. Vocês estão também com a impressão, com a sensação de que o tempo está passando muito rápido, mas assim, parece que o dia não tem mais 24 horas, parece que só tem 16 horas durante o dia. Porque ele está passando voando. Vê, hoje já são 23 de março, daqui a pouco é Páscoa, aí já é Natal de novo, né? Está passando muito rápido mesmo. Aí eu pensava que isso era só uma impressão nossa, da vida adulta, né? Por conta das nossas correrias, né? Dos afazeres que a gente tem, né? Cotidianamente e tal. Mas não, as crianças também estão com essa sensação. Eu tenho um sobrinho de 10 anos. Sábado à noite, ele me mandou um áudio, era umas 10h30 da noite. Ele perguntou assim, Dinha, posso te ligar? Aí eu falei, pode. Aí ele me ligou no vídeo, fez chamada de vídeo. Aí ele falou assim, não, é que eu tô sem sono aqui, eu queria conversar um pouco fiado. Aí eu falei, tá, então vamos conversar fiado, vamos conversar amenidades. Aí comecei a perguntar o que ele faz, o que ele fez naquele dia, tudo, né? Era o sábado. Aí ele parou, olhou para o teto. Aí eu falei, que? Tá fazendo download? Aí ele fez assim, tô pensando. A Andréia sábado falou uma coisa muito interessante na Fluida, na palestra. Ela disse, às vezes a gente não lembra nem o que comeu naquele dia. E é verdade, não é força de expressão. Vê que ele também não lembrava o que ele tinha feito tudo naquele dia. Mas aí, quando o PDF dele baixou lá, mental, aí ele falou, olha, eu andei de bicicleta, joguei videogame, né? Foi na missa, sei lá o que tinha falado. Aí ele tem uma bicicleta, ele ama andar de bicicleta. Ele tem uma bicicleta que ele chama de Brava. Foi a primeira bicicleta dele. Ele mal falava ainda, mal andava direito, mas ele já empinava a bicicleta, ou dava grau nela, como ele falava, né? Não sei a diferença de um para outro, que é dar grau ou que é empinar a bicicleta, mas era a Brava dele. Aí eu perguntei, e a Brava ainda funciona? Aí ele falou, funciona, mas comigo não, né? Porque agora eu já sou grande, né? Ele falando. Aí eu falei, é verdade, agora você já é grande. Aí ele disse, agora eu ando com a cinza. Aí eu, cinza? Não era verde tua bicicleta? Aí ele falou, sim, mas depois da verde eu já tive a preta, agora eu tenho a cinza. Aí eu falei, quem já está na quarta bicicleta? Aí ele parou de novo. Aí ele falou, o tempo passa muito rápido, né, Dinho? Eu já estou na quarta bicicleta. Aí quem começou a olhar para o teto e fazer download fui eu, né? Eu falei, realmente, o tempo passa muito rápido, já está na quarta bicicleta. Mas o que isso quer chamar aqui a atenção para a gente, né? Próximo slide. Uma linguagem não verbal. Quer chamar a atenção o quê? Que o nosso tempo explodiu. A gente já não tem mais tempo para perder. A gente não pode mais ficar perdendo o tempo que a gente não tem. A gente tem que começar a focar agora no que realmente interessa. No que interessa ao nosso espírito imortal. Napoleão dizia, né? Espaço a gente reconquista, tempo perdido nunca mais. Nem sei o que eu lembrei dele agora, mas ele falava isso. E ele tem razão, é verdade. Espaço a gente reconquista, mas o tempo que já foi. E o tema da nossa noite de hoje sugere dois movimentos desses que realmente interessam o nosso espírito imortal. Quer ver? Pode passar o slide. Estar em paz e distribuir a paz. Eu coloquei aqui em destaque, dois verbos, estar e distribuir. Verbo significa o quê? A ação. E dentro ainda desses verbos, eu coloquei aqui uma conjunção aditiva, e, onde um vai complementar o outro. Estar em paz e distribuir a paz. Você não precisa só estar em paz.
você também precisa distribuir essa paz. Essa é a ordem da noite. E não é só uma ordem gramatical, é uma ordem do evangelho também que a gente precisa fazer. Para você distribuir a paz, você primeiro precisa estar em paz. Então, olha que uma complementando a outra. Interessante, né? A gente acha, às vezes, que a língua portuguesa é difícil, mas vai fazer isso aqui na prática. Vai estar em paz primeiro para depois distribuir a paz. É bem pior, né? Mas o fato é que ele está chamando a gente para movimento, para ações. Movimentos e ações que devemos tomar e agir. Eu vou contar uma situação real que aconteceu comigo na sexta-feira, quando eu estava voltando da escola, daquela mulher. Olha, em alguma das minhas existências, eu já devo ter sido padre, porque meu ouvido é muito propenso a confessionário. Sério, eu não falo nada, eu fico quieto, mas as pessoas vêm e falam umas coisas para mim, né? Tinha uma mulher, ela sentou do meu lado no ônibus, aí ela falou que ela estava vindo a Copacabana e ela precisava saber aonde que ela precisava parar para ela chegar a um determinado local. E eu respondi, foi o suficiente. Eu respondi aonde ela tinha que parar. Mas eu acho que na mente dela, ela deve ter visto assim, sim, minha filha, o que foi agora? Pode falar. Não sei se pode falar assim no confessionário, né? Mas eu acho que foi essa a impressão que ela teve. Aí ela começou. Não, sabe por quê? Eu vou encontrar um oficial de justiça. Porque eles pediam um mandato de prisão para o meu ex-marido, que não paga pensão há 16 anos. E agora ele vai ser preso. E eu vou lá ver ele ser preso. Ela fazia assim, eu quero ir lá assistir esse circo de perto. Eu só escutando, né? Aí, em algum momento eu falei assim, meio sem graça, né? Eu falei, pelo menos, né, nessa situação, a justiça, ela funciona, né? Com o negócio de pensão e tal. Aí ela falou, funciona nada, já é a segunda vez que ele vai ser preso. A outra vez ele ficou 30 dias e depois saiu e não resolveu nada. Mas eu quero ir lá ver esse circo. Eu quero ir lá ver esse circo pegar fogo. Ela falou, né? Aí, por um momento, a voz dela ia ficando longe, assim, de mim. E eu comecei a prestar atenção em outra coisa nela, né? Nas expressões dela, na gesticulação, ali no olhar dela, né? E se eu pudesse, assim, concretizar para vocês o abstrato, se eu pudesse dar uma cor daquilo que eu estava vendo, era uma cor acinzentada, assim, sabe? Uma energia pesada, densa. Aí que eu comecei a entender aquela expressão quando diz que a raiva cega. Porque realmente era uma coisa assim, que estava aqui no olhar dela, aqui no frontal dela, uma coisa assim, uma nebulosa, assim, sabe? Parecia que ela não enxergava mais nada ali, né? E realmente é assim, né? Aí tá, aí eu voltei ali no stage de novo. Aí eu percebi que ela ainda estava falando. Aí pensei, bom, vou ter que esperar agora ela parar de falar para eu poder falar alguma coisa para ela, né? Porque uma coisa eu aprendi, que se alguém chega para a gente com frio, é porque a gente tem um cobertor. Se chega com a gente com sede, é porque a gente tem água, né? Então, se ela estava me falando tudo aquilo, é porque eu tinha possibilidade de dar alguma palavra para ela, né? Só que eu tinha acabado de sair de sala de aula. Então, eu ainda não tinha virado a chave, né? Eu ainda estava de professora ali, né? E, próximo. Eu utilizo na minha metodologia e prática de ensino a pedagogia maiêutica socrática, que é essa técnica filosófica ali que, por meio de perguntas reflexivas, ajuda os indivíduos a trazer já à tona os seus conhecimentos latentes em sua mente, né? Ele ajuda a estimular o pensamento crítico, né? O raciocínio lógico, a construção do conhecimento através do diálogo. Sócrates, ele acreditava que o aluno já tinha aquele conhecimento dentro dele, e o papel do professor era dar luz àquele conhecimento, sabe, através de perguntas reflexivas, através de perguntas provocativas, né, até ele conseguir acessar aquele conhecimento e ele dar a própria resposta para ele, né. Eu acho que Pestalozzi também era assim, também era assim, Eurípides trabalha assim. Então, né, Allan Kardec também. Exatamente. Então, não tem como eu trabalhar de outra forma, né? E o colégio que eu dou aula, ele também tem essa metodologia de tornar o aluno como protagonista do processo de ensino-aprendizagem dele, né? A própria doutrina espírita fala isso, né? Porque a gente está tudo dentro de nós já, né? Inscrito onde? Na nossa consciência. Né? Aqui é o 621 do Livro dos Espíritos, né? A nossa tarefa é só
Estimular, acessar esses conhecimentos, né? E quem é que auxilia, né, o acesso a esses conhecimentos, né? O Evangelho, né, o grande iluminador, né, do conhecimento. E aí, então, né, na prática funciona assim, eu pergunto, né, sem ser, né, não ensino ali de forma passiva, né, não dou resposta para ele de forma passiva, eu pergunto, e aí as perguntas fazem eles refletirem, né, e chegar nas próprias conclusões. Aí eu torno ele protagonista do ensino, né, e favoreço a autonomia intelectual dele, né, ensino a pensar com a própria cabeça, em outras palavras, né, desenvolvo o raciocínio lógico e a consciência crítica. Aí isso ajuda também a desconstruir crenças já pré-concebidas, né, e fazer com que ele acesse, né, mais profundamente, né, o entendimento das coisas, né. Bom, que a gente podia chamar de fé raciocinada. É o mesmo procedimento, né? A gente não aceita tudo que nos é dito, a gente reflete sobre aquilo, né? E vai, né, buscando da gente mesmo, né? Ou conhece a ti mesmo. Inclusive, aqui já deixa o convite, né? Assuma o protagonismo da sua existência, da sua jornada evolutiva. Né? Acesse a centelha divina que há em você. Não entregue seus talentos. Né? Brilhe a vossa luz. Essa é a nossa missão aqui, brilhar a nossa luz, deixar brilhar a nossa luz, né? A luz do conhecimento. Mas voltando para aquela moça, eu não fiz diferente com aquela moça, né? Como eu ainda estava naquele processo, né, lá do colégio, da escola, aí eu fiz uma pergunta para ela. Uma pergunta bem desconcertante. Uma pergunta desconfortável. Porque são as perguntas desconfortáveis que auxiliam no nosso processo de cura, né? Que iniciam o nosso processo de cura, porque tira a gente da zona de conforto. E de confortável, a gente pode ver que não tem nada. Eu fiz uma pergunta, eu perguntei para ela assim, tá, mas esse ato de você ter saído da sua casa para vir a um local que você nunca tinha vindo antes, sem conhecer ninguém, sem saber o que vai encontrar aqui, a partir de uma situação que já te causa dor há 16 anos, para ver de perto, para assistir de plateia, seu ex-marido e pai do seu filho ir preso, vai te causar paz ou satisfação? Perguntei para ela. Aí nem deu tempo dela pensar direito, né? Ela já respondeu de forma impossível. Ah, os dois. Aí pensei, bom, ó, os cientistas aqui sabem. Mais importante do que as respostas são as perguntas. Né? Você só vai chegar a um resultado satisfatório ali se você realmente perguntar aquela pergunta certeira, né? Aí eu tinha entendido que eu ainda não tinha feito a pergunta certa para ela. Eu precisava ainda continuar meu método investigativo. Tornei a perguntar, eu falei, ok, os dois. Mas no momento que você vir ele sendo preso, algemado, lá no trabalho dele, no seu íntimo, você vai perdoar ele? Ela, jamais. Aí eu jogo a pergunta para vocês. Reflitam individualmente. Vocês acham que esse ato que ela estava fazendo, de ir até lá, ver de perto o que estava acontecendo e o que ia acontecer, de algo que já machuca ela há mais de 15 anos, ia trazer paz ou satisfação para ela? Nós não estamos aqui julgando ou avaliando ou analisando as motivações e as razões dela. Não, não é esse o nosso objetivo aqui. Não é isso que a gente está julgando ou refletindo. O nosso objetivo é quantas reações que ela estava tendo ante aquelas razões dela. Porque, remember, assim como ela, nós também sofremos golpes na vida. No mundo tereis aflições. Jesus já tinha dito isso. E como reagimos a elas? Como nós reagimos diante das coisas que nos fazem e que causam algum certo trauma, uma dor ou alguma coisa, alguma injustiça que a gente possa pensar? Como a gente reage a isso? Não é o que fizeram com você, mas o que você faz com aquilo que fizeram com você. Aquela cena ali, talvez para ela ali naquele momento, poderia dar uma certa sensação de leveza, de um entendimento de que, não, eu estou sentindo paz, um alívio, porque eu estou vendo a justiça sendo feita.
Ali, o cara está passando vergonha, está se dando mal ali, né? Poderia até confundir com o sentimento de paz, né? Mas por que que não seria paz? Porque seria só momentâneo, seria só ali naquele momento. Depois ela ia sair dali e ia continuar a mesma coisa, ela não ia resolver esse problema. Então, quando é prazer momentâneo, não é paz, é satisfação, só a satisfação do ego. Como ela mesma disse, não adianta, ele já é a segunda vez que ele foi preso, mesmo assim não resolveu nada. Ela ia continuar amarrada àquela situação e sofrendo. Assim como nós, quando a gente fica remoendo situações, né, da nossa vida. A gente não tem e não consegue estar em paz. Não conseguimos adquirir paz, a gente sempre está ali estressado, sofrendo, né? E muito menos distribuir essa paz, né? Porque ninguém dá aquilo que não tem, né? Se eu não consigo nem para mim, como é que eu vou dar para o outro, né? Como é que eu vou distribuir para o outro? E essas coisas, elas são cíclicas, elas não são lineares. Elas não acabam com a morte do corpo físico. O que a gente não resolve aqui vai acompanhando a gente nas encarnações, 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 né? Então, uma vez é um, outra vez é outro, uma vez é um, outra vez é outro, e assim vai. E toma-lhe ferida no perispírito, né? Machuca mesmo. Olha, eu estava pensando, quando eu estava fazendo esse estudo, eu já cheguei num estágio evolutivo em que eu já não sou mais um espírito vingativo, não conscientemente, pelo menos. Eu acho que não, né? Conscientemente, não. Mas eu ainda sou um espírito inconformado. Daquele de, às vezes, questionar as leis divinas, né? Do tipo, tá, eu transgrido as leis, mas eu não transgrido sozinha, e parece que é só eu que tenho que pagar? Ignorância, né? Porque eu não estou vendo todo, né? Eu estou vendo só a minha parte, né? Mas eu não sou daquele espírito que, não, eu transgredi, o outro também transgrediu, então eu quero ver ali, ó, eu quero ver ele pagando também. Não, isso não. É igual a quinta série, né? Todo mundo faz bagunça, mas só eu levo a anotação no caderno, né? Todos também vão levar. O que fazer com o que fazem conosco e que causa dor e aflição e nos afasta da nossa paz? Aí é que vem. A gente entra aqui num ponto muito delicado da nossa reflexão da noite e que exige de nós um esforço, mais um esforço, para uns mais, para outros menos. Feliz daquele que já consegue, né, fazer isso. Eu ainda não muito, mas vocês já ouviram aquela expressão de que uma fofoca acaba quando chega ao ouvido de alguém inteligente? Por que ela acaba quando chega ao ouvido de alguém inteligente? Porque para de passar adiante, morre ali. O processo é mais ou menos esse. Alguém tem que parar. Alguém tem que cessar fogo. Alguém tem que levantar a bandeira da paz. Mas e quem agora, né? Prefiro ter paz do que ter razão. Essa frase fica rodando aí nas redes sociais, né? E nunca fez tanto sentido, né? Como está fazendo aqui essa noite, né? Alguém tem que parar. E como para? Aí é que vem pior ainda, né? Na minha concepção, pelo menos, a parte mais difícil, né? Com o perdão. Para com o perdão. Que aí você acerta aquela história. Perdoar e esquecer? Não. Perdoar não é esquecer. Mas não é mais querer revanche. É compreender que, assim como eu me equivoco, porque eu sou ainda um espírito muito falho e imperfeito, o outro também se equivoca por ser ainda um espírito muito falho e imperfeito. Assim como eu estou no meu processo, na minha jornada evolutiva, o outro também está no processo e na jornada evolutiva dele.
né? E até mesmo porque nós somos suscetíveis aos erros dos outros também. Então, muitas vezes a gente reclama dos nossos superiores, né? A gente vai lá, julga e condena o que eles fazem, né? Mas e se a gente estivesse no poder? Se a gente estivesse no lugar deles? Será que a gente não faria isso também? Ou às vezes até pior? A gente não sabe. Não tem aquela expressão que diz, quer conhecer alguém? Dê poder a ela. Aí você vai conhecer realmente essa pessoa. Ouça o que Emmanuel fala sobre isso. O entendimento e a tolerância que os outros solicitam de nós são a tolerância e o entendimento de que nós necessitamos deles. Alguém terá errado contra nós e teremos, de certo, errado contra alguém. Pondera isso e compadece de todos os ofensores. E continua esclarecendo e aconselhando numa outra mensagem. Ele diz assim: os ingratos são portadores de moléstias da memória. Isso a gente diz muito, né? Ah, já esqueceu o bem que eu fiz para ele, né? E nem agradeceu, né? Muitas vezes, memória curta, né? Os agressores carregam brasas no pensamento. Imagina o pensamento de algum agressor, como é pesado, né? Os delinquentes são enfermos dos mais infelizes. Quando semelhantes companheiros te surgirem na vida, um ingrato, um agressor, um delinquente, perdoa sempre. Eles não sabem quantas nuvens de dor estão amontoando sobre a sua própria cabeça. É aquilo que até Chico Xavier falou uma vez, né, de um caso que o escritório de uma pessoa foi arrombado, aí roubaram muita coisa, né, estragaram um monte de coisa, ele foi lá, né, ele, poxa, mas eu estava lá há tanto tempo para montar meu escritório e tal, né? E aí ele falou, né, agradeça, que agora você está colhendo, né, que a gente não sabe o que ele fez nas outras vidas, né, e agora ele estava colhendo, então ele estava quitando ali a dívida dele, né. É igual falaram uma vez para mim, quando eu falei, tá, mas sou eu e os outros, é porque eu já plantei, agora estou colhendo, os outros ainda estão plantando, mas eles ainda vão colher, né, tem o momento do plantio e da colheita, né. Pois é, eles não sabem quantas nuvens de dor estão amontoando sobre a própria cabeça. Muita prece para eles, né? Muitas orações, né? Que vão precisar, igual a gente também precisa, né? E aí o Chico Xavier, ele complementa num dizer assim: perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares. Tanto quanto, ainda desajustadas, trazemos também as nossas. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Não são só os outros, nós também temos nossas questões. A gente olha e fala dos outros, mas e as nossas? Assim como os outros olham e falam das nossas também, né? Então, entendemos aqui que cada um está no seu processo e que deve cuidar dele. Cada um do seu, porque o nosso já é pesado demais para eu ter que cuidar do outro, né? E muitas vezes a gente quer cuidar do outro, mas esquece de cuidar do nosso, né? Mas deixamos que eles cuidem do deles também, e a gente sabe que os dois têm amparo divino, né? Tanto eu quanto o outro, né? Todos mundo tem amparo divino e, mais do que amparo divino, oportunidades de reparação, né? Feliz aquele que já despertou para isso, né? E que já começa a fazer alguma coisa para reparar, né? A gente só alcança a paz com a prática do perdão. Não tem jeito. É a única dádiva que você dá para o outro, mas quem recebe é você mesmo. Que a partir do momento que você perdoa o outro,
os benefícios vêm para você, né? De alívio, de leveza, a gente se liberta, né? Porque o espírito imortal, na verdade, ele almeja isso, né? Liberdade. Liberdade. Tem uma mensagem do irmão José no livro Pai, Perdoa-lhes, psicografia de Carlos Bacelli. Ele diz assim, ó, efeitos imediatos do perdão. Ó, já é um efeito imediato. Fez, foi. Ó, o difícil é fazer, né? Esse é o que demora muitas vezes, né? Mas olha qual é o efeito imediato do perdão. Paz íntima indescritível. Opa, aqui chegamos no ponto alto da nossa reflexão, né? A paz íntima que a gente busca, né? A paz íntima indescritível. Então, esse já é um efeito imediato do perdão, quando a gente realmente perdoa de coração, né? Alegria desde muito não sentida. Sensação de leveza no espírito. Realmente, daquela coisa, né? Um alívio, né? Harmonização com a vida ao redor. As coisas vão se harmonizando, né, ao nosso redor. Equilíbrio no ambiente familiar. Vai atingindo a nós e aos outros também, né, o nosso núcleo familiar, né? Melhor rendimento no trabalho. Sono mais tranquilo. E realmente, né, não há pessoa que a gente pense mais do que aquela pessoa que fez mal pra gente, a gente fica remoendo, né? Então a gente fica ali 24 horas e não consegue dormir, né? Agora, se a gente perdoa, a gente deixa, né? A gente fica em paz e dorme melhor, né? E aí, claro, bem-estar físico acentuado. Se você está dentro interiormente, fora você também vai ficar bem, né? Lucidez no raciocínio. Se a raiva cega, o perdão, então, abre o véu, né? Dá uma limpeza, né? Então, são só benefícios. São só benefícios que o perdão traz para a gente. Então, o que a gente percebe aqui? A gente percebe que a paz é um projeto. É um projeto de construção, de edificação. Construção e edificação íntima, espiritual. A edificação do espírito imortal. E como toda construção, a gente sabe, ela não acontece de uma hora para outra. Leva tempo. É ali, devagarinho, de tijolinho em tijolinho. Quem trabalha com obra sabe, é um caos. Muitas vezes tem que demolir para construir de novo. Não adianta só reformar, tem que demolir de uma vez, porque senão não dá, não vai. Assim como a gente também precisa desconstruir muitas coisas, né, na gente, muitos conceitos, né, muitas crenças, né, para a gente se reconstruir, né, deixar vir o homem novo, que fala, né, a reforma íntima, né, a reconstrução nossa interior. Né, o tempo explodiu, a gente não tem mais tempo para ficar perdendo, né? Ah, não, na próxima encarnação eu faço. Cuidado! Estamos no ápice da transição planetária. Mas é uma construção. E é uma construção diária. Dia a dia. Dia de cada vez. Ah, hoje não rendi muito. Não tem problema, rende um pouquinho mais amanhã. Assim vai indo, né? No sábado eu li um texto também, e ele pode nos servir aqui como vamos chamar um plano arquitetônico dessa nossa construção, né? Da construção da nossa base interior. É do livro Páginas de Fé, por Espíritos Diversos. Psicografia de Chico Xavier, uma mensagem de André Luiz. Ele intitula assim, Decálogo do Cotidiano. Ou seja, 10 coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, né? Aquele nosso tijolinho que a gente vai colocar aí. Primeiro, comece o dia acendendo no peito a luz da prece. Ou seja, primeira coisa, começar o dia orando, pedindo e agradecendo.
2. Envia aos amigos um pensamento de amor. E envolva os desafetos, os inimigos, em vibrações de paz. Pode até ser ali já naquele momento de prece, né, em que a gente pede para Deus proteger nossos amigos, mas também nossos inimigos, para que eles possam se esclarecer, possam acalmar o interior deles, possam querer cessar, né, alguma indiferença que tem com a gente, né, alguma coisa que direciona para a gente, algum pensamento ruim, né, a gente pode pedir ali na prece, né, para os nossos amigos e principalmente nossos inimigos, né. 3. Verifique a tua agenda e trace as tuas metas para hoje, de modo a não perder tempo. Ó, de novo, o que eu falei do tempo? Use-o bem. Aí, tracem lá a meta de vocês. O que eu tenho tudo para fazer hoje? Prioridades. Ah, o que eu vou fazer hoje, ou o que eu pretendo fazer hoje, vai me aproximar daquilo que eu quero chegar, daquilo que eu almejo, daquilo que eu projeto para minha vida? Vai me aproximar daquilo ou vai me afastar? E de paz, não, eu quero ter tranquilidade, tá? O que eu for fazer hoje vai me trazer tranquilidade ou vai me afastar dessa tranquilidade? E aí vocês vão traçando ali, né? Vão fazendo o planejamento de vocês. 4. Estampe no rosto um sorriso fraterno e coloque rios lábios palavras de gentileza. Lembra, a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? E proferir xingamentos, palavras rudes, deboche, palavras assim, malditas, né? É aquela coisa, tomar veneno e querer que o outro morra, né? Porque a partir do momento que a gente está falando algo ruim para alguém, primeiro está passando aqui na gente, né? Então a gente já está infectando aqui o nosso chakra, né? O laríngeo, né? Além de todos os outros. Então, o primeiro prejudicado somos nós, né? Quando a gente profere palavras ruins, né? Em direção do outro. Além disso, o capítulo do Evangelho, que faz referência a essa palestra de hoje, ele tem uma passagem que ele diz assim, ó: Jesus condena a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar contra os seus semelhantes. Toda expressão descortês. Porque toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. A gente tem que cuidar do que a gente diz para o outro, né? E às vezes tem coisa que é melhor não falar, né? Não te mostres pessimistas, é o 5º. Não te mostres pessimista, não seja pessimista. Mas não esperes atravessar o dia sem problemas. Também não espere conto de fadas no mundo de provas e expiações, né? Porque não vai rolar. A gente está rodeado por desafios o tempo todo, né? Mas lembre-se também, cada dia o seu problema, cada dia tem suas aflições. Também não vamos sofrer por antecipação, né? Porque senão a gente sofre 2 vezes, né? Então, não, vamos resolver o que tem para resolver hoje. Amanhã a gente resolve o que tem para resolver amanhã, né? Porque não se preocupe, vai aparecer, sempre aparece algum probleminha para resolver, né? 6. Afasta-se da crítica destrutiva, procurando encorajar os companheiros nas lutas em que se empenham. Então, aqui, se o que a gente tem para falar para o outro não for ajudar, não for contribuir, se for para desestimular, para desencorajar, é melhor não falar. Porque cada desestímulo que a gente faz com alguém, cada desencorajamento que a gente faz com alguém é débito que a gente cria para a gente, né? Porque às vezes a gente não sabe quanto tempo, às vezes, aquela pessoa tomou a coragem, não, hoje eu vou fazer tal coisa. Aí a gente vai lá e faz uma crítica e desestimula a pessoa, né? Ou debocha, sei lá. Não faça isso. Então, silêncio, né? É melhor.
Porque cada um tem seu drama, né, e suas aflições, a gente não sabe, né, o que está ali no interior do outro, né, e suas dificuldades. Então, antes de julgar, até Chico dizia o seguinte: busca entender o próximo e compadece-te para que a tua palavra seja uma luz de fraternidade no incentivo do bem. Então, sua palavra vai ser uma luz fraterna, vai ser uma palavra amiga, vai incentivar a pessoa ao bem? Ok, não vai? Esquece. 7. Ouvida os pequeninos aborrecimentos e esforça-te por superar esse ou aquele contratempo, predispondo-te a compreender e perdoar sempre. Olvidar é o mesmo que esquecer. Ah, tem pequenos aborrecimentos ali, não... Eu era muito assim, de ficar ali, remoendo. Agora, os pequeninos, depois que eu fui para a sala de aula de novo, que eu vi alunos, nossa, eu amo eles, mas tem horas que estão ouvindo os pequenos aborrecimentos. Tá bom, saí da sala, já está tudo ok, já está tudo bem. Porque é complicado, mas vamos lá. 8º, aprende a guardar silêncio, para que saibas falar no momento oportuno. Muitas vezes, alguém fala alguma coisa para a gente não para escutar, a gente para responder, a gente quer logo responder, mas a gente nem entendeu ainda o que aquela informação toda quer falar. Às vezes o cérebro não compreendeu ainda, não assimilou o que aquela informação toda quer dizer. E aí a gente vai lá e já fala. Então, não precisa falar momentaneamente tudo. Você respira, pensa, faz igual o Igor, peraí, download, estou pensando. Porque às vezes a gente fala uma coisa assim, sem filtro, e aquela palavra, aquela frase, às vezes pode ficar ali na mente da pessoa, ela vai crescer com aquela ideia, e daí aí depois tem a coisa que eu vi lá na infância, né? E, que você é isso, você é aquilo, não sei o quê, aí a pessoa cresce, né, com uma baixa estima, não acreditando em si mesmo, porque quando era criança só escutava que era burro, não entendia as coisas, não sei o quê, não. Né? Então, coisa que a gente vai falar, né? Para não falar besteira. 9. Não deixes passar a oportunidade de fazer o bem a quantos se aproximem dos teus passos. É aquele negócio que eu falei. Se a pessoa chega com você com frio, é porque você tem o cobertor. Né? Se ela chega com fome, é porque você tem a comida ali para ela. Né? E às vezes não é uma comida material, é uma palavra. Às vezes um olhar só. Às vezes só tem um olhar. Só um olhar. Um olhar de que a pessoa está prestando realmente atenção nela. Né? 10. Confia em Deus e persevera na trilha do dever, na certeza de que, haja o que houver, a misericórdia divina te sustentará. Mais uma vez para nos lembrar, nunca estamos sozinhos. Nem nos nossos piores momentos de aflições, principalmente nesses momentos de piores aflições, não estamos sozinhos. Nunca. Disse Jesus lá em João 16:33. Tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E aí, para finalizar, agora eu deixo Jesus falar, porque eu já falei demais. Pode mudar o slide. Disse ele: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. Que a paz de Jesus seja convosco, hoje, agora e sempre. Muita paz.